Pessoal, pode começar. Fiquem à vontade. Boa noite a todos, eu sou o Heitor Couto, junto comigo está o Leonardo Ramos e a gente vai falar um pouco sobre o esporte 4.0. Bom, no século XXI apresenta entre aspas, novo mundo ao esporte. Tendo em vista as novas formas de ação e conduta, as tecnologias da informação estão presentes no mundo esportivo e na nova referência do pensar da geração contemporânea. Isso requer a estruturação de ferramentas que integram os reinos digitais, físicos e humanos, em uma interseção com as tecnologias de informação e comunicação, integradas a uma estrutura capaz de gerar desenvolvimento no mundo esportivo. Pode passar, Léo. Bom, no século XXI, com a es- o boom da indústria 4.0, muitas mudanças ocorreram em todas as áreas e nos esportes não os esportes não ficaram para trás nisso. Hoje a gente tem como exemplo em no mundo profissional de qualquer esporte de alto desempenho, a gente tem o Big Data Analytics, que é uma área que transformou o setor profissional com a tecnologias de análise de dados. A gente pode colocar como exemplo a empresa Instat Sports, que é uma empresa de análise de desenvolvimento de desempenho esportivo. E ela fornece a ferramenta de avaliação para várias equipes no mundo ela é reconhecida pela FIFA dentro do futebol. A gente tem também, dentro de análise de dados, a gente pode usar um exemplo que até dói para o brasileiro, foi a seleção alemã de 2014, campeã do mundo, que construiu um banco de dados que analisou vários pontos de dados de sua equipe e de seus adversários. E grande parte do sucesso daquela seleção foi esse banco de dados que eles construíram. E tem também a parte de coleta de dados, que existe uma empresa hoje muito famosa que no mundo todo ela não sei se eu posso dizer funcionária, mas ela trabalha com mais de 1.000 times no mundo em 35 esportes diferentes, que é a Catapult Sports, que os dispositivos da empresa podem coletar até 1.000 pontos de dados por segundo. Ela é a empresa que faz toda a coleta de dados da seleção brasileira, do Real Madrid e do Chelsea, por exemplo. Pode passar, Léo. Aqui selecionamos dois dos mais importantes pilares do esporte 4.0, que são os sistemas cyberfísicos, que, por definição, eles consistem na combinação de um componente de software com partes mecânicas ou eletrônicas. E um exemplo de sistema cyberfísico, a gente pode colocar a internet das coisas, a gente pode colocar os robôs, por exemplo. E no esporte, como um exemplo bastante comum, são os GPS utilizados para monitoramento dos jogadores durante os jogos, que monitoram a frequência cardíaca, velocidade percorrida, distância, tudo isso naquele colete que eles usam por baixo do uniforme. E agora o Léo vai falar um pouco para a gente do segundo e talvez mais importante pilar do Esporte 4.0, que são os esports. Pode passar. Bom, no caso referente a isso, vamos falar sobre o esportes 4.0. Primeiramente, o que é o esporte? O esporte nada mais é do que os jogos virtuais tendo seus campeonatos como misturado na tela de fundo, na de fundo, né? Onde a principal exigência do jogador virtual não é
o porte físico, mas sim o porte mental, para aplicar estratégias ou táticas, dependendo do jogo. No caso, também podemos dizer, tende a dizer, a criar uma certa diferença entre o esporte e o jogo eletrônico. Pelo fato que todo jogo eletrônico pode se tornar um esporte, mas nem todo esporte pode se tornar um jogo eletrônico. Pelo fato de que para o jogo eletrônico se tornar, de fato, entrar na categoria de esporte, ele tem que ter a mesma base, por exemplo, o xadrez, ou damas, ou até mesmo o poker. No caso, teria que ter uma estratégia, uma tática envolvida ali, até mesmo um certo trabalho de equipe, dependendo das circunstâncias, né? Que se pode aplicar aí contra um time adversário no competitivo. Também podemos dizer que o esporte ele trabalha tanto no competitivo coletivo, ou seja, em grupos, seja de 2, 3, 4, 5 pessoas, ou até mesmo o individual, em diferentes tipos de plataformas, seja pelo desktop, no caso pelos PCs, consoles, ou até mesmo os mobiles, que está bastante presente atualmente. A história do esporte. O esporte, na verdade, não começou no século XXI, ele começou, na verdade, no século XX, na década dos anos 80 e 90, que a gente pode ver bastante presente se formos rever um filme chamado Pixel, com Adam Sandler, onde aparece bem no começo uma cena de uma competição de fliperama, onde os competidores jogam Donkey Kong, Pac-Man e Asteroids, que são jogos onde até mesmo jogos de luta, como Tekken Fighter e Street Fighter, se não me engano, que eram bastante, como pode dizer, populares na época e que acabaram se tornando criadas competições locais e estaduais e nacionais. O esporte acabou se popularizando nos anos 2000 pelo fato dos jogos se tornarem inteiros multiplayer online. No caso, você poderia estar na sua casa ou numa lan house e jogar com pessoas de outro estado ou cidade, independente da distância ou não. E o surgimento do esporte o esporte veio se criar principalmente em alguns pontos da Ásia, como Taiwan e China, onde surgiu a primeira modalidade criada, que era o RTS, que era focado em estratégia de tempo real, como Age of Empires e até mesmo outros jogos, que é um jogo mais atual, que é StarCraft 2, que é um jogo de estratégia em tempo real. Aqui mais voltado nas principais modos de jogos atualmente conhecidos, que é o Real Time Strategy, que no caso é estratégia em tempo real, o First Player Short, que é time em primeira pessoa, conhecido como FPS, e também o MOBA. O FPS surgiu aqui no Ocidente mesmo, e se deu origem mais voltado aos jogos de tiro, como CS e Call of Duty. No caso, foi quando estourou o CS 1.6 nas lan houses, e até então foram se criadas competições locais, depois cidade contra cidade, lan house contra lan house, e acabou se tornando uma grande proporção. Até então temos várias competições mundiais até, de CSGO, no caso o CS veio ser o CS por ser que é o mais profissional, veio se tornar o CSGO. E o mais atual, que surgiu um pouco recente, mais ou menos para a volta de 2005, 2006, mais ou menos, foi o MOBA, que é o Multiplayer Online Battle Arena. O MOBA, na verdade, mais os jogos que são parecidos com a tendência do LoL. No caso, você está num mapa onde sua equipe é de 5, onde essas cinco participantes têm 3 linhas diferentes de ataque, e a equipe é dividida em diversas categorias, como suporte, ADC, mago e assassino, por exemplo. E o guerreiro. Isso, no caso, estou dando um exemplo de outro MOBA, que é mais conhecido como Smite, que tem essas categorias. O mercado no esporte e no mundo. Segundo uma análise da Newzoo em 2017, o eSports chegou a arrecadar um total de 696 milhões de dólares em propagandas, ingressos e tudo mais, sendo que somente 517 milhões foram através de
patrocínios e propagandas. No caso, a gente pode ver que a gente vê que as empresas estão fortemente presentes ao esportes, e tanto com as propagandas como os patrocínios, né? E o restante do valor foi realizado através de venda de bilhetes, inscrições e até produtos relacionados a jogos. No ano seguinte, a Newzoo também criou uma meta que poderia chegar, o valor desse valor poderia chegar a dobrar em 2018. Mas nesse caso, na verdade não. Na verdade, a estimativa da Newzoo poderia chegar aqui em 2020, o valor poderia chegar ao dobro do que foi arrecadado em 2017. Só que em 2018, o esportes teve um ganho de 906 milhões de dólares. No caso, aumentou aproximadamente quase 300 milhões. Então, se pararmos para pensar, esse valor não seria duplicado, mas sim poderia ser triplicado quando chegasse em 2020. Né? No caso, a gente pode ver que a geração a grande quantidade de dinheiro que é gerada dentro do esporte não é tão pequeno como muitas pessoas pensam. Esse é o muito grande, principalmente pelo fato das tecnologias que são utilizadas, no caso, geralmente são computadores de última geração, com os melhores processadores possíveis, placas de vídeo e tudo mais. Os atletas no esporte. A principal diferença entre um atleta do esporte com um atleta comum que joga futebol, que é um atleta de atletismo mesmo, ou até mesmo aquele de lazer, é que a principal diferença é que ele utiliza mais a mente do que o corpo físico. No caso, a forma de preparo desses atletas, eles têm que estar mentalmente e psicologicamente com preparo para competições que possam durar até 8 horas, dependendo de alguma situação. Né? No caso, essa carga horária de 8 horas seria para treinos diários ou até mesmo streams, que tem muitos competidores profissionais que façam streams treinando e aumentando o público, trazendo as pessoas mais próximas a ele para criar um certo tipo de intimidade, diferente do esporte comum, como, por exemplo, o futebol. No futebol, geralmente a pessoa está em casa assistindo pela TV, ou está aqui por casa torcendo, gritando, mas não tem um contato mais próximo do que isso. Já que os atletas pelos esportes, quando eles fazem stream, o pessoal geralmente tem o chat, né? E através daquele chat pode dar, sei lá, por exemplo, um salve, que as pessoas principalmente pedem. A pessoa pode fazer uma doação para ele, mandar uma mensagem falando algo bom, falando que você é uma pessoa sensacional, isso e aquilo. Então tem uma certa proximidade maior do que o atleta comum. Também temos os principais treinamentos de atletas do esporte, como já dito antes. Os treinamentos deles são um pouco mais rigorosos, pois tem que fazer mais ou menos uma carga horária de 8 horas sentado na frente do computador, jogando, sem perder a paciência, por assim dizer, porque querendo ou não, ficar 8 horas dentro de um jogo, independente de qualquer seja a partida, é cansativo, e se a pessoa não tem um preparo psicológico para isso, a pessoa vai passar dos limites, vai estourar e vai perder a paciência por causa disso, né? E isso pode até afetar a saúde da pessoa, criando até aspectos de ansiedade, nervosismo, ou até mesmo, nos piores dos casos, depressão, pelo fato de perder consecutivamente é uma coisa bem chata e irritante, por assim dizer, né? Também tem a diferença do profissional para o jogador de lazer. O jogador de lazer, no caso, é mais aquela pessoa que está no jogo, mas por diversão mesmo. Não está aqui, por exemplo, não está aqui competitivo, que quer fazer o competitivo, não mais. Se a pessoa que está no profissional e quer competir, ela tende a criar certos horários, no caso, cronogramas para poder jogar, por exemplo, de tal a tal, por exemplo, das 2 às 6 eu jogo determinado jogo para treinar. Aí das 6 às 7 uma pausa de 1 hora para poder descansar e relaxar um pouco. Aí das 7 às 9 e volta a treinar novamente. No caso, ele tem toda a rotina preparada
não só sozinho, no caso, ele tem que acompanhar também com vários profissionais da saúde, como psicólogos, até mesmo, dependendo das circunstâncias, puxa aqui a palavra, enfim, profissionais da saúde que acompanham todo o desempenho dele na trajetória do cronograma, né? Porque, querendo ou não, se a gente pegar isso, fazer isso sozinho, pode chegar a afetar a nossa saúde se a gente fazer da maneira certa, né? Aqui um dos principais motivos do crescimento no crescimento do mercado do esportes está pelo fato da acessibilidade. No caso, qualquer um, literalmente qualquer pessoa mesmo, pode chegar e tentar entrar no competitivo de um jogo. Pelo seguinte fato que a maioria dos jogos estão competitivos são gratuitos. A única coisa que você precisa ter é um time, uma certa quantia para se inscrever a algum campeonato amador, né, no caso de baixo nível, e ter uma equipe te apoiando ali e se precisar algum profissional de saúde por trás para coordenar o seu treinamento e tudo mais. As streams também ajudam bastante porque divulgam bastante os jogos, principalmente sendo jogos do esportes, que está presente no esportes, porque as pessoas começam a ficar fanáticas pelo jogo, olham aquele jogo e falam assim, caraca, que jogo incrível, eu quero jogar, quero isso, quero isso, quero aquilo. Aí, no caso, traz mais pessoas para os jogos. O apoio da comunidade também é um ponto essencial, porque nenhum jogo consegue seguir sem o apoio da comunidade. No caso, se um próprio jogador, seja lazer ou do competitivo. Se uma pessoa gostar do jogo, ela vai falar para outra pessoa, essa pessoa vai falar para outra e assim por diante. A gente pode ver, por exemplo, um jogo que não é um jogo competitivo, mas um jogo que foi lançado recentemente, em 2020, que é o Cyberpunk 2077. Esse jogo em questão, ele estava sendo hypado, que é o termo que o pessoal utiliza, que estava assim, aclamado pelas pessoas por muito tempo, falando que seria o maior jogo do mundo e tudo mais, o pessoal ia gostar e tudo mais. Só que quando veio o lançamento do jogo, o que aconteceu com o jogo? O jogo veio todo bugado, veio com erros de áudio, principalmente encontrados nos jogos, nas plataformas de console, como Xbox e PlayStation. Já no PC não tinha esse problema, mas tinha diversos bugs também presentes, que atrapalhavam a jogatina das pessoas, né? Nesse caso, o que aconteceu com esse jogo? Esse jogo foi meio que cancelado, por assim dizer, pela comunidade, né? Porque ninguém mais aguentava o jogo com bugs. Atualmente, se você é uma empresa, manda algum jogo com diversos bugs, né? Esse jogo tende a ser cancelado pela comunidade, porque a comunidade não vai aceitar. Então, isso mostra que as pessoas também querem os jogos, tipo assim, mesmo se o jogo for pago ou se for gratuito, eles querem um jogo de qualidade e querem algo que possa entreter, se divertir e, se possível, se puder, criar um competitivo, né? Também temos o suporte esse oficial, que no caso são os patrocínios, né? E temos também a mídia, que é que é a mais conhecida de todas, a mídia, seja utilizando propaganda pela TV, ou até mesmo por vídeo, streams, que também entra nessa parte, né? Isso tudo chega a criar um ciclo dentro do esporte que, se esse ciclo continuar em um aspecto de equilíbrio, isso vai aumentar drasticamente o esporte cada vez mais, né? Como dito antes, a gente vê que o dinheiro que está acumulado, se acumula dentro do esporte, não é nem um pouco baixo. Em 2020 poderia chegar às casas dos bilhões, sendo que em 2018 já estava quase chegando à casa do bilhão. E aqui a gente pode falar sobre um pouco do esporte no Brasil. No caso do Brasil, é o terceiro país com o maior mercado voltado para os esportes. Ele só chega a perder para a China e para os Estados Unidos. O Brasil também já tem equipes dos esportes, seja no caso de futebol, já presente esportes. No caso, temos o time do Flamengo, do Santos, do Corinthians e do Atlético Paranaense, com outros times já presentes, no caso, mas temos outros times já sendo criados, preparados para o competitivo,
E também vai ressaltar que o Santos, no caso, ele montou uma equipe feminina focada em CSGO para dar um total destaque que a mulher também pode ser uma competitiva no esporte. Ela pode estar presente no esporte tanto como se estivesse presente no esporte comum, como no futebol, vôlei e outros esportes, no caso. Agora eu vou passar um vídeo referente aos títulos que o Brasil tem atualmente no esportes. Já que não deu para o Brasil na Copa do Mundo, vamos listar aqui 5 modalidades em que o Brasil foi campeão mundial nos esportes eletrônicos. Vamos começar com o título no Crossfire. Em 2017, a BD venceu a Super Valiant por 2-1 no CF Stars Invitation. E de virada, eles carimbaram o primeiro título internacional da modalidade para o Brasil. Com a vitória, a BD levou $15 mil e a satisfação de um título inédito. Ele tá flechado, não conseguiu flechar o Brasil. Ele vai tomando bala! Caraca, ele vai tomando bala! Ele toma muita bala, muita bala. O Brasil é campeão do CFS Invitational. Pô, é nosso, caramba! Chega de China! No Point Blank, o Brasil não dá mole, nem na Tailândia e nem por aqui. A equipe da 2Kill Gaming já carimbou 2 mundiais. No primeiro, o Brasil derrotou a equipe tailandesa, a Signature, da casa deles. Eles levaram $30 mil pra casa e o primeiro título internacional. São os 20. Acabou! Acabou! O Brasil é campeão mundial! 2 anos depois, os meninos mostraram que quem manda no Brasil também são eles. A 2Kill venceu os tailandeses da Tokyo Strike no Point Blank World Challenge 2018. Como eu chorei. E assim, mais um título e $30 mil na conta dos meninos. Orgulho purinho. Brasil! Brasil! Outro que matou a gente do coração foi o nosso Guilherme Fonseca, o Gui Fera. Com 17 aninhos, ele foi campeão mundial de PES em Londres. O brasileiro venceu o italiano Ettorito 97 e foi sofrido. Um gol do Messi de fora da área e com a bola batendo na trave. We've got a goal! We've got a goal! Gui Fera, meu povo! Além do título de campeão mundial, ele ainda levou $200 mil pra casa. Brasil! Celebra, amigo, pela primeira vez na história da PES League. O campeão é brasileiro, amigo. O Gui Fera do Brasil é campeão. Ele agora chora, ele fica emocionado, amigo. Counter-Strike. Eu preciso falar mais alguma coisa? Aqui a gente domina e somos simplesmente tricampeões mundiais. Em 2006, no CS 1.6, a equipe carioca MIBR tinha simplesmente a Fnatic pra enfrentar no inferno. E deu nós, BR, de 16-8 pros brasileiros. Na line a gente tinha Kogu, Neck, Brunoel, Kiko e FNX. E não é que o Fênix ainda repetiu o feito mais 2 vezes? Ao lado do Fallen, Fer, Taco e Cold. Atuando ainda como Luminosity, a equipe venceu a Natus Vincere na MLG Columbus 2016. Nem um pouco difícil, 2-0 pra carimbar o bimundial e levar $500 mil pra casa. E o ano de 2016 foi absurdo para os nossos meninos. Agora, como SK Gaming, a equipe bateu a Team Liquid e faturou o 2º título de Major e o 3º Mundial. Mais uma vez sem dificuldades e um 2-0 bonito em cima da organização americana. E $500 mil pro bolso mais uma vez, respeito o BR. Easy for SK to pick it up here. Trying to walk through the smoke, but it's just not going to happen. SK Gaming, 2nd major championship in a row. They are your winners. O mais novo título mundial veio esse ano e no Rainbow Six Siege. Por 2-1 de virada, a Team Liquid derrotou os tricampeões mundiais, a Penta. Vai tentando ver se consegue achar os jogadores, mas não vem ninguém por enquanto. Vão tentando caçar com tudo. E o Brasil consegue levar o round. A Team Liquid vai sendo campeã da Pro League. É o Brasil campeão! Campeão mundial! O que eu quero mostrar com esse vídeo é não só mostrar que o Brasil já tem títulos mundiais presentes, mas como também a quantidade de dinheiro que é envolvida em campeonatos, principalmente com a Premium. A gente pode ver que teve 2 campeonatos que foram referentes a $500 mil, no caso, não são reais, são dólares,
Temos outros de 300 mil, mais alguns de 30 mil. Então, a gente pode ver que os patrocínios, tudo que envolve o esportes é de grande valor. E também mostrar que o campeonato individual também está presente com o do FIFA. Também podemos, eu queria falar também sobre alguns campeonatos que existem, né? Temos o Brest Premier Spring Showdown em 2021, que poderia acontecer entre os dias 13 de abril e o dia 18, no caso referente a CS. Temos o campeonato de Dota 2, que é o Dream League, da 13ª Season, que foi no dia 18 de fevereiro até o dia 26. Temos o eFootball PES 2021, no caso foi apresentado foi em 2017. No caso, o 2021, ele tem categorias, no caso tem as qualificações, né, de 2 a 9, sendo a final dele no dia 5 de junho e a final mundial em julho. Além de ter o Brasileirão 2021, que está sem data até o momento. Também temos o campeonato de FIFA 2021, temos campeonato relacionado à Fórmula 1. Temos também o Free Fire, que é um jogo recente, que no caso dos campeonatos referentes ao LBFF. Temos o LoL também, no caso o mais conhecido aqui no Brasil é o CBLOL, né? Temos campeonatos também de Overwatch, PUBG, Rainbow Six, jogos de luta, no caso os mais conhecidos é o Evo Japan e a Capcom Cup. E os campeonatos de Valorant. Além desses campeonatos, existem outros campeonatos também que é apresentados por streamers e até mesmo ex-jogadores profissionais, como temos, por exemplo, recentemente teve a Copa Hakim, que era de um streamer e influenciador Hakim, um grande jogador de LoL, né? E isso mostra que o esportes, né, veio literalmente para ficar e para aumentar ainda mais seu espaço dentro do próprio esporte. Até então, na Olimpíadas, estava sendo questionado se o esportes iria entrar ou não para as Olimpíadas. Ou seja, isso mostra o quanto ele está se destacando durante seu caminho, e querendo ou não, é um caminho meio que curto, por assim dizer, com uma alta taxa de crescimento. Bom, com isso eu finalizo minha apresentação e obrigado pela atenção de todos.